Qual é a pronúncia verdadeira do nome de Deus? Talvez seja uma das maiores perguntas que eu recebo desde que eu comecei a estudar línguas semíticas e a também ensinar línguas semíticas. Muitas pessoas têm esta dúvida a respeito do famoso nome de Deus e qual seria ele. Talvez esse seja um dos maiores mistérios da Bíblia hebraico-aramaica. E neste vídeo, de uma forma bem especialista e acadêmica, eu quero trazer aqui várias e várias obras de linguistas, obras aí acadêmicas, obras gramáticas e muito mais para ilustrar e falar tudo a respeito do verdadeiro nome de Deus. Falarei de algumas teorias que tem por aí na internet sobre supostos nomes de Deus e também estarei falando a respeito das línguas semíticas. Por isso eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo para aqueles que têm curiosidades das línguas camito-semíticas. Nos últimos 7 a 8 anos atrás, surgiu várias e várias teorias, com pessoas que diziam ter conhecimento em hebraico, mas na verdade não tinham, e começaram a inventar diferentes tipos de teorias sem fundamentos aí a respeito do famoso nome de Deus. E por conta de falta de conhecimento linguístico sério, acadêmico, aprofundado das línguas camito-semíticas, muitas pessoas acabaram acreditando e acreditam até hoje em o que muitos falam por aí. É muito interessante que tais pessoas, elas vão dizer que até mesmo os animais falam. Todos os animais falam o nome de Deus em hebraico, o que não é verdade, pois nós sabemos que essas pessoas, elas têm um nome de Deus, mas nós sabemos que animais fazem diferentes tipos de sons, aí como a vaca, como um cabrito, como, por exemplo, um leão, ou até mesmo outros animais aí que fazem diferentes tipos de sons, como um gato, um cachorro, e assim vai. Mas nenhum deles tem o mesmo som, ou pelo menos dizem a mesma coisa quando pronunciam. Vamos primeiramente começar a falar a respeito de Moisés e dos israelitas, e também do contexto geográfico das terras, étnico e, obviamente, o contexto linguístico. Eu gosto muito de dar ênfase na geografia, na linguística, na etnicidade e nas culturas da época, porque em diferentes tempos os israelitas trocaram aí de idiomas. Nós sabemos muito bem disso. E curiosamente, o que a maioria das pessoas pensam é que os israelitas na terra do Egito, como escravos, todos eles falavam a língua hebraica, também chamada academicamente de fenício. Só que, na verdade, isso é um erro. Na verdade, segundo várias obras aí, acadêmicas aí, de especialistas linguistas, os israelitas, eles não falavam a língua hebraica na terra do Egito. Moisés não falava hebraico. E muito além disso, nós começamos então a entender de onde veio Abraão, Isaque e Jacó, e quais línguas eles conheciam e falavam. Curiosamente, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, uma terra onde se falava acadiano, e foi para Padam Aram, uma terra de arameus, terra onde se falava a língua aramaica, e dali a língua aramaica foi passada para seu filho Isaque. Isaque se casou com uma mulher arameia chamada Rebeca. Rebeca teve 2 filhos, Esaú e Jacó é chamado de o arameu errante, segundo Deuteronômio, no capítulo 26. Segundo uma obra muito interessante de línguas camito-semíticas, que é chamada pelo nome de O Deus dos Semitas, segundo essa obra, os israelitas, eles falavam a língua aramaica, porque eram vistos e tidos como arameus, aí na terra de Canaã, e não falavam ainda a língua hebraica, chamada língua hebraica, que na verdade se chama língua fenícia, ou língua de Canaã, segundo o profeta Isaías. Nós sabemos que os israelitas eles começaram a falar um dialeto de Canaã a partir quando eles se fixaram na terra de Canaã no tempo dos juízes,
Em Juízes, no capítulo 3, vai dizer que os israelitas, no caso, eles se perverteram e acabaram se misturando com a cultura cananeia, casaram-se com as filhas dos cananeus, e ali acabou-se uma assimilação de cultura, e entrou aí, no caso, a questão linguística. Curiosamente, mais à frente nós entendemos que diferentes tribos de Israel já tinham diferentes tipos de dialetos da língua fenícia, como nós podemos ver mais à frente a famosa frase: fale então Sibolet ou Shibolet. Ou seja, é muito importante as pessoas entenderem isso. Os israelitas na terra do Egito, Moisés, quando ele foi para a terra de Midian, em Midian se falava um dialeto similar ao aramaico antigo. A língua midianita, ou o aramaico antigo, era falado naquela região, e não a língua fenícia, não a famosa língua hebraica dos dias atuais. Muitas pessoas não têm esse conhecimento porque sempre foram ali ensinadas que os israelitas sempre falaram a língua hebraica, mas na verdade nem sempre foi assim. O hebraico é uma língua belíssima e ela foi adotada aí pelo povo de Israel a partir de Juízes capítulo 3. Eles começaram a falar essa língua, e essa língua se dividiu em dialetos entre as próprias tribos de Israel, até então chegar o cativeiro babilônico e eles voltarem a falar a sua língua nativa, o aramaico. Quem descobre isso, descobre o maior segredo que os judeus lutaram e lutaram por séculos de esconder da maioria das pessoas que estudam os seus inscritos antigos, pois quem descobre que os israelitas, antes aí de Juízes, falavam a língua aramaica antiga, então já entra uma questão muito interessante. Será que o nome de Deus, o famoso Yud-Rei Vav-Rei, ele seria pronunciado na língua hebraica? Ou seria na língua aramaica antiga? A maioria das interpretações que correm aí na internet a respeito do nome de Deus é a famosa transliteração que eles fazem para o famoso nome de Deus, que segundo eles seriam Iau. Só que, será que Iau seria vindo realmente da língua hebraica, do hebraico antigo do fenício? Na verdade, não. Segundo a obra linguística aí, o Deus dos Semitas, segundo esta obra aí, o termo Iau, na verdade, nem é pertencente à língua hebraica, mas sim é pertencente à língua heblaíta. Segundo essas pessoas, o termo Iau, no caso, seria o verdadeiro nome de Deus e a forma mais antiga e primitiva para o nome de Deus em hebraico. Mas como nós sabemos, segundo a obra do Deus dos Semitas, uma obra realmente linguística e aprofundada, Iau, na verdade, faz referência a um termo heblaíta. Geralmente, as pessoas que creem que Iau seria o verdadeiro nome de Deus, elas acusam as outras pessoas que não pronunciam o nome Iau, elas acusam elas de idolatria. E segundo elas, a língua portuguesa e alguns de seus termos, como o próprio termo para Deus, literalmente Deus, teria origem pagã, e também o termo Senhor, em português, teria também uma origem pagã. Segundo eles alegam que Deus viria de Zeus, só que Zeus é uma divindade grega e não o termo para Deus em grego. Lembrando que o termo em grego para Deus é Theos e não Zeus. Zeus é o nome de uma divindade do panteão grego, não o termo para Deus. Deus significa divindade, ser supremo ou ser sobrenatural. Curiosamente, quando nós olhamos a obra O Deus dos Indo-Europeus, do autor João Evangelista Martins Terra, nós encontramos a citação de que Zeus vem de uma divindade ariana chamada Diau. Repare, Diau. Eles dizem que os outros nomes, Deus, Senhor, são pagãos, mas o próprio nome Iau é muito similar a uma divindade pagã ariana, Diau. Vamos então começar a falar a respeito do nome de Deus em hebraico, e para entendermos nós precisamos saber se originalmente existia alguma forma de representar vogais no hebraico antigo. Eu vou começar citando aqui primeiramente a obra gramática do hebraico bíblico, segunda edição LMP Ross. Introdução ao alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico ele consiste em 22 letras, contando Sim e Shim como uma só letra, todas consoantes. As inscrições mais antigas não têm nenhuma vogal. Mais tarde, algumas dos 22 sinais foram usados para representar vogais. Em certo período do idioma hebraico, as vogais não eram escritas, mas o leitor precisava subentendê-las
Não era tão difícil como parece, pois mudanças vocálicas apenas modificavam o significado básico, o qual ficava óbvio pelo contexto para quem tivesse familiaridade com o idioma. O sistema vocálico da Bíblia hebraica é uma combinação entre as letras vocálicas que mostram as vogais, historicamente longas, e os pontos vocálicos massoréticos. Ou seja, o hebraico antigo, o arcaico ou primitivo, ou simplesmente língua fenícia, não possui vogais, o famoso A, E, I, O, U. Isso é atestado em várias palavras do hebraico bíblico, como por exemplo a famosa palavra para camelo. Camelo é dito em hebraico gamal, é falado em hebraico gamal, palavra que é composta por 3 consoantes, gimel, men e lamed. Hoje em dia, no texto bíblico, nós temos os sinais massoréticos que auxiliam na leitura da pronunciação das vogais, porque no antigo hebraico mesmo não existiam elas. Basicamente, eles falavam as vogais de forma nativa memorial, pois eram nativos de tal idioma. Pois esses sinais massoréticos eles não existiam nessa época. Inclusive, muitas palavras elas são assim até os dias de hoje. E por causa disso tudo, o hebraico ele é chamado de alfabeto consonantal. Isto é, no caso, só tem consoantes. Uma outra obra muito famosa de B. M. Rossini, Hebraico Bíblico, uma nova abordagem utilizando análise do discurso, vai dizer o seguinte: originalmente a Bíblia hebraica foi escrita num alfabeto diferente daquele que você aprenderá aqui. Os escribas começaram a usar o alfabeto aramaico quadrado, ou aramaico quadrático, isto é, Ashurit, empregado hoje na Bíblia hebraica apenas a partir do exílio babilônico no século 6 a.C. Originalmente a Bíblia hebraica foi escrita apenas com consoantes, ou seja, sem vogais. Muitos estudiosos acreditam que ao longo do tempo algumas consoantes começaram a exercer outras funções. Uma outra obra, no caso hebraico, bíblico, gramática de Mark D. Futato, ela vai dizer o seguinte: uma breve história das vogais hebraicas. Em sua fase original, o hebraico era escrito sem qualquer indicação das vogais. As letras Tzad, Dalet e Kuf podiam significar retidão, sua retidão, eles são retos, etc. Essa fase corresponde a um período anterior ao rei Davi, por volta de 1400 a.C. Mas agora, falando de uma vez por todas, como seria a pronúncia do nome de Deus em hebraico antigo? Lembrando que é em hebraico antigo. Vamos lá então. Primeiramente, nós sabemos que as letras são as seguintes: Yud, Re, Vav, Re. O Yud ele pode ser, no caso, aí, transliterado para o hebraico antigo como Yah, Yah, né? Ou simplesmente Yah, Yah, Yah. Já o Re tem sim o som de Re, esse R arrastado, esse Re, né, na garganta, e o Vav tem o som de Wow, Wow. Já o Re, no caso, nessa questão aqui, ele tem o som de um A, só que, no caso aqui, é uma forma primitiva, lembrando que tudo que eu disse aqui, levando em consideração que eles falavam, aí no caso, as vogais de uma forma primitiva, nativa, por isso não possuía. Então, vamos lá. Isso torna, então, o nome Yahuwah, Yahuwah. Ou seja, Yahuwah seria a pronúncia mais correta, né? Uma possível pronúncia mais correta aí do tetragrama, né? Do Yud, Rei, Vav, Rei em hebraico antigo, Yahuwah. A obra de Thomas Romer, A Origem de Javé, o Deus de Israel e seu nome, vai dizer o seguinte: atestações desse nome, fora da Bíblia e sua origem geográfica, encontraremos alguns indícios que nos levarão para o sul, primeiro para o Egito, onde existem nômades que aparentemente veneravam uma divindade chamada Yahuwah. No Egito, nós encontramos os nômades semíticos Shashu, chamados pelos egípcios de Shashu, e algumas de suas tribos, eram conhecidas como os Shashu de Iru. Os Shashu de Iru. Iru, muito provavelmente, é uma forma em alguma língua semítica, às vezes pode ser no aramaico antigo, não se sabe, mas é uma forma antiga do nome Yahuwah, só que na língua aramaica, provavelmente na língua aramaica ou alguma outra língua semítica.
mas o fato é que nômades semitas, edomitas e midianitas já adoravam o Deus Todo-Poderoso antes de Israel, ou pelo menos durante o cativeiro de Israel. O que muitos não levam em consideração é o contexto linguístico de Moisés, de Abraão, Isaac e Jacó. Os hebreus, os israelitas, dentro do Egito, eles na verdade eles não falavam a língua hebraica, o fenício, ou seja, então o nome de Deus, os judeus escondem isso muito bem. Eles colocam como se fosse no hebraico antigo, na língua fenícia, mas na verdade é na língua aramaica antiga e é uma pronúncia que foi perdida há muito tempo. Curiosamente, a Bíblia vai falar a respeito disso, que Jacó era um arameu errante, um falante de aramaico e um arameu geneticamente. Isso pode até soar estranho para muitos estudiosos aí do hebraico, até porque a maioria deles pensam que o nome de Deus, no caso, foi dito a Moisés na língua hebraica, porém, na verdade, foi na língua aramaica, pois o povo que habitava a região onde Moisés habitava era descendente de Abraão, e Abraão ensinou aos seus descendentes a língua aramaica. Curiosamente, não é apenas um dito da minha boca, mas aqui está escrito em O Deus dos Semitas que entre as tribos aramaicas que invadiram as terras cultivadas da Síria e da Palestina, a que se situaram ao norte, conservaram a língua aramaica. Outras tribos que eram vistas e tidas como aramaicas, arameus, como Israel, os israelitas, por conta de Jacó ser um arameu errante, eles eram arameus geneticamente. Moabe e provavelmente também Edom e Amon adotaram uma língua falada na terra de Canaã. Os israelitas, quando adentraram e se fixaram na terra de Canaã, em Juízes capítulo 13 vai dizer que eles se misturaram com os cananeus e por conta disso acabaram adotando um dialeto de Canaã, uma língua cananeia. Os moabitas, eles se multiplicaram ali bastante e muito provavelmente também falavam a língua aramaica em seu princípio, porém acabaram se misturando com cananeus e tendo contato com eles e acabaram falando também uma língua cananeia, uma língua similar ao fenício, que é o hebraico antigo. E também os edomitas, no seu princípio falavam a língua aramaica. Edom era irmão de Jacó, que era arameu, ou seja, Edom, Esaú também era arameu. E então ele, por conta de habitar ali perto de cananeus, que são inclusive citados em Gênesis, no capítulo 36, os cananeus daquela região que estavam junto com os edomitas, eles acabaram se mesclando com eles. Inclusive os amalequitas eram um misto de semitas da descendência de Esaú, filho de Isaac, com, no caso aí, cananeus. E também os amonitas, por conta de habitarem naquela região cheia de cananeus, acabaram se envolvendo ali com as divindades, com a cultura e, obviamente, acabaram também tomando uma língua da terra de Canaã. Além da incrível obra O Deus dos Semitas, de línguas camito-semíticas, nós também temos o Ancient Canaanites, The Civilization Before Israelites, que vai trazer a mesma visão de O Deus dos Semitas desta obra. No caso, no Ancient Canaanites, ele vai trazer a visão de que os israelitas, eles, quando se fixaram na terra de Canaã, adotaram um dialeto cananeu, a língua fenícia, e começaram a falar a partir dali, para frente. Já antes disso, no caso Moisés no Egito, antes disso, Abraão, Isaac, Jacó, ali, eles falavam o aramaico. Aí muitos me perguntam, então qual seria o nome de Deus originalmente falado por Deus para Moisés em aramaico, ou para Abraão, ou para Jacó? Qual seria então essa versão aramaica antiga do nome de Deus? A verdade é que essa pronúncia deste nome foi perdida há muito tempo, e os judeus escondem as 7 chaves que o aramaico antigo foi a língua a qual, na verdade, o nome ele é falado, ou seja, não é hebraico antigo, mas sim aramaico antigo, como todas essas obras aí que eu mencionei, acadêmicas, linguísticas, gramaticais aí que eu demonstrei e mostrei para vocês. Algumas versões vêm trazendo alguns termos para dizer que no caso seria o eu sou o que sou, como o termo iná para eu sou em aramaico, na Bíblia Peshita, mas porém esta Bíblia Peshita traz um aramaico da época de Jesus e posterior à época de Jesus, ou seja, não é o aramaico utilizado na época de Abraão ou na época de Moisés. Mas agora eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês aqui embaixo nos comentários. Eu trouxe várias obras acadêmicas,
várias obras aí linguísticas para vocês aí de renome, inclusive o Deus dos Semitas. E eu espero que vocês tenham gostado. Dito isso, até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.